Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Lázaro está morto. É o que diz o texto bíblico. Vamos ler João, capítulo 11 e o versículo 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. João, capítulo 11, versículo 14. Vamos do versículo 1 em diante. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria. De Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? E disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, a sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com este que não morreste? Com que este não morreste? Jesus, porém, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Por me haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora, né? Lázaro, vem para fora, uma versão melhor, né? Inclusive, questão
linguística, né? E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam: que faremos porquanto este homem faz muitos sinais? E se o deixamos assim, todos crerão nele, virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação? E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daqueles que subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem, buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece, não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse de onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Pronto, um texto um pouco mais extenso, o capítulo todo, para nós falarmos aqui rapidamente alguma situação aqui. Tá achando que eu ia falar do Lázaro, né? Que a polícia está perseguindo? Não, que lá deixa com a polícia lá. Né? Que lá deixa com a polícia, já que a polícia acha ele, e vai dar o caminho, né? Seguir o protocolo que tem que seguir, né? A polícia prende, e a lei manda soltar, e depois aquela coisa toda, enfim, deixa para lá, deixa com eles. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A plena, pura e verdadeira justiça só vem do Senhor, né? Mas voltando então aqui, o texto diz que Lázaro está morto. E ele ficou doente, e Jesus estava numa distância de 2 dias, ele guardou mais um tempo lá, e voltando, ficou 4 dias, o seu amigo morto. E o texto nos informa que ele amava aquela família, amava Marta, Maria, e amava Lázaro. E a irmã dele disse: olha, se eu estivesse conosco aqui, ele não teria morrido, porque eu sei que tudo que pede ao Pai, ele vai conceder. A outra irmã chegou e disse: se eu estivesse aqui, lançou os pés dele, chorando, e os que vinham juntos choravam também. Se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui algumas pessoas fazem conjectura, eu não vou entrar nesse contexto. O contexto aqui que eu vou entrar é que Lázaro estava morto. E o texto nos informa que isso era para a glória de Deus. O texto não deixa bem claro isso, né? A gente às vezes quer ser muito teólogo e perde o espírito, a espiritualidade da mensagem, né? A gente às vezes quer ser muito teológico, apresentando nos termos um mínimo detalhe que não é bom, eu faço também isso. Mas não podemos esquecer que a palavra de Deus é espírito e vida. Jesus diz em João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. Então às vezes nós perdemos a espiritualidade do texto e ficamos muito mecânicos, né? Ficamos muito mecânicos, e não entendemos aqui, olha, vamos observar um pouquinho aqui o versículo que eu li, o primeiro, 11:14. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Não, ele está dormindo, ele está em repouso. Aí, mas então ele está em repouso, então está salvo. Não, ele está morto. O que ele está em Cristo? Ele repousa, né? A coisa mais certa do mundo não é morte. Já falei em vários sermões e vou repetir neste. Não é morte. Muitas pessoas dizem a única coisa certa da vida é a morte. Não, porque nem todos dormiremos. O texto aqui usa um eufemismo para dizer vai morrer, mas quem morre em Cristo não morre, está dormindo, está descansando, vai ser despertado naquele grande dia, como todos serão despertados. Só que quem desperta sem Cristo não desperta de um sono, desperta para o pesadelo, o pior de todos, que é a condenação no inferno. E quem está em Cristo desperta em glória, né, num corpo de glória. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 51, deixa bem claro isso, né? Na verdade, nem todos dormiremos. Eis aqui vos digo o mistério. Nem todos dormiremos. Esse dormir aqui é o dormir que em Cristo morremos e repousamos. Mas seremos transformados todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Então, quando Jesus fala para uma das irmãs de Lázaro, dizendo assim, né? E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aí ele vai dizendo uma frase espetacular aqui, e quando chega no versículo 27, ela diz que crê que ele é o Cristo que havia de vir ao mundo, e ele dá certeza, dá convicção, né, dessa vida em Cristo, e ela crê, e diz no versículo 24 assim: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei que o Senhor é o Cristo, está dizendo, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O último dia é o dia glorioso da vinda do Senhor. Eu sei que tu és o Cristo que haveria de vir ao mundo, como diz as Escrituras, né? E ela tem essa convicção plena. E quando nós chegamos no versículo 40, no versículo 35, diz o texto que Jesus chorou, né? É um versículo bastante curto, né? Jesus chorou. E as pessoas viram, vede como amava e tal. E aqui nós vamos fazer uma pequena ministração, um pequeno estudo. Você observa, no versículo 14, ficou bem claro, Lázaro está morto. Então o detalhe não é estar morto, o detalhe é que todos nós nascemos mortos. Todos vão morrer. Nesse sentido, todos nascemos mortos. Aí sim. Todos vão morrer fisicamente? Não, porque quando Cristo voltar, os que estiverem vivos não morrerão fisicamente. E os que estiverem mortos ressuscitarão para a glória eterna ou para desprezo e vergonha eterna. Nasceu morto, mas morreu vivo. Aqui está o ponto. Você nasce morto, mas pode morrer vivo. Como que alguém nasce morto e morre vivo? Lembra da coisa da espiritualidade? Todos nós nascemos em pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E se nós nascemos mortos, estamos todos em pecado, conforme fala em Efésios, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, então todos nascemos mortos. Né? Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5,12, né? Estou citando aqui algumas passagens. Então, né, eu citei Romanos 3,23, 6,23, o salário do pecado é a morte, tá citando agora, né? O salário do pecado é a morte, né? Então, pelo pecado que entrou, veio a morte. E Lázaro nasceu morto. Só que Lázaro, observe bem, ele teve algumas coisas aqui que eu vou dizer rapidamente, mas deixa eu um versículo que me chamou a atenção aqui, o versículo 15. Eu lembro que eu falei da espiritualidade, vou ficar falando aqui rapidamente, nesse nosso breve estudo, versículo 15. Olha o que diz aqui, ó. Perdão, 11, eu pulei para o 10 aqui. 11 e 15. 14 e 15. Então, pois, Jesus disse-lhes: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ué, mas está morto. E eu folgo porque lá não estivesse. Você notou que toda vez que Jesus, nas Escrituras, o que apresenta, toda vez que Jesus encontrou um defunto, ele ressuscitou o defunto? Jesus encontrou lá em Lucas 7, se não me engano, verso 15 em diante, se não estiver enganado. Ele estava à porta da cidade de Naim, saindo das portas da cidade de Naim, um velório, né, um cortejo fúnebre, e aquela mulher chamada de a viúva, né, da cidade de Naim, né, ela já tinha experiência com morte, seu marido já havia morrido, as suas expectativas tinham morrido, agora o seu filho tinha morrido, e ela estava à porta da cidade, e chegou Jesus, que é a porta. Eu sou a porta. Então, duas portas ali, a porta de Naim e a porta de Jesus. E você observa que tinha uma multidão com a mulher, tinha uma multidão com Jesus. Você entende ali que tinha ali uma morte na vida daquela mulher pela perda do marido e da sua expectativa, o esteio da casa. E o moço também, o seu menino morto, aquele também seria aquele que daria toda a provisão, toda a alegria e assim por diante. E agora as expectativas dela haviam morrido, tudo ali em morte e em pranto, à porta da cidade. Aí vem Jesus, a porta, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Já falei várias vezes sobre isso, que em Jerusalém havia várias portas, uma das quais era a porta das ovelhas, e a ovelha que entrava ali, e entrava para ir para o templo, para morrer, e nunca mais saía viva. Evidentemente que ela ia ser sacrificada. Agora em Cristo Jesus a gente entra e sai, porque ele morreu em nosso lugar. Se você observar, nós temos os relatos em Lucas, em Mateus também, que Jesus foi sepultado num sepulcro virgem, né, um sepulcro que nunca tinha sido usado. Por que que... Claro que estou aqui fazendo uma aplicação, evidentemente,
Mas veja bem, ele morreu para que nós não morrêssemos. Mas nós nascemos mortos? Sim, mas a morte pior não é esta. A morte pior é a morte em pecado. A morte você tem essa, aquele que não está em Cristo, mas a morte eterna, que é o terror. E você observa a perspectiva e a expectativa dos seus discípulos. Observe só o que diz Tomé. Olha só o versículo 14, versículo 15. E folgo por amor de vós, que lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Porque talvez eu pudesse ouvir, porque as pessoas estavam contra Jesus, as massas estavam contra Jesus, querendo arquitetar alguma maneira de dizer que ele era um falsário, um mentiroso, embora os sinais, né? Então, Lázaro está doente, deixa lá. Mas está doente, deixa lá. Ele continuou fazendo a obra dele, o Senhor, onde ele estava trabalhando. Quando chegou, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Quando ele pede para ir ao sepulcro, a irmã dele fala, mas já está cheirando mal, né? 4 dias. Gente, eu trabalho, vocês sabem, né? Quem me conhece, que está chegando agora no canal, não sabe, mas eu sou técnico de enfermagem, trabalho no pronto-socorro e lido com morte. E lido com pessoas doentes, lido com tudo isso, essa situação. E o cheiro de uma pessoa é complicado, é bastante complicado. Então Lázaro está morto há 4 dias. Senhor, já cheira mal. Vai abrir, vai tirar a pedra, vai entrar lá, vai ser terrível. Então o Senhor manda tirar a pedra, né? Tem aquele famoso dito, né, do povo, né? O que nós podemos fazer, a gente faz. O impossível para Deus. Tirar a pedra com a gente, mas ressuscitar morto. Não, vamos lá. Então tirar a pedra e o Senhor chama Lázaro, vem para fora. Ele ouve a voz e ele sai. Porque quem chamou ele foi Deus, o Senhor. Mas observe aqui no versículo 16, que diz: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Por que ele falou? Vamos morrer com ele. Porque Jesus estava sendo procurado. Havia uma tensão muito grande, havia assim uma polaridade entre as massas, né? Os fariseus e a multidão de judeus e outros discípulos e seguidores, etc. Viviam assim uma polaridade. Uns, ele é Deus, quem faz sinais como ele? Ninguém fez sinais, ninguém fez um cego de nascença enxergar, capítulo 9, né? No capítulo 5 ele cura aquele rapaz à beira do tanque de Betesda. Mas ninguém, lá em capítulo 4, os samaritanos creem porque ouviram dele, ouviram da mulher samaritana, depois viram e ouviram, e já não era mais porque ela dizia o que ela disse, mas eles estavam vendo realmente que ele era o Messias prometido. Então as massas queriam, ora, colocá-lo como rei, ele tinha que se ocultar, porque não chegou seu momento, porque ele não veio ser rei de um reino humano, melhor dizendo, de um reino físico, assim, de um reino como os homens queriam que ele reinasse, derrotasse Roma, etc. Mas seu reino é espiritual, seu reino é eterno, enfim. Ele disse bem claro, meu reino é deste mundo. Então essas tensões, bom, vamos colocar o rei, vamos aclamá-lo como rei, vieram buscar Jesus para aclamar como rei. E outras ocasiões queriam lançar de precipício, queriam apedrejá-lo, queriam prendê-lo. Observe só. Tomé tinha essa perspectiva de morte. Observe, João 10. Deixa eu ler o João 8 primeiro. João 8, 59. Deixa eu ler aqui João 8, 59. Vou ler o 58 e 59. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Depois você lê o contexto todinho. Não vou usar esse tempo para falar do contexto, mas tentar apedrejar Jesus. Agora João 10, 39. Olha o que diz. Eu vou ler o 38 e 39. Mas se as faço... 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim ou nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Muito bem. E aqui nós vemos Tomé, né, chamado Dídimo, no versículo 16, dizendo: vamos também nós para morrermos com ele. Estão querendo matar Jesus, estão perseguindo Jesus, estão querendo prender Jesus, apedrejar Jesus, fazer tudo isso. Então ficou complicado agora para nós. Vão lá morrer com ele. Só que eles não entendiam, né? Não tinham compreensão. E Jesus disse: eu folgo de não estar lá, porque o que eu vou fazer agora vai glorificar meu Pai. E vai testificar de que eu fui enviado por ele, que ele está em mim, que eu estou nele, que as suas palavras estão em mim, que eu falo o que ele ordenou que eu falasse e que eu falo tudo para a glória de Deus. Então ele vai e ressuscita Lázaro. Observe João 12, de 9 a 11. João 12,
de 9 a 11. João 12. Já que eu chego na questão da ressurreição ali. João 12, de 9 a 11. E muita gente dos judeus, olha bem, soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Queriam ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias, já cheirava mal. Nessa situação toda que aconteceu ali, ele falou que aquilo era para ser para a glória de Deus. Ele disse, se já não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Essa enfermidade é exemplo daquele de João 9, do rapaz cego, e perguntaram, Senhor, ele nasceu cego por culpa dele ou dos pais dele? Nem por um, nem por outro caso. Mas para que se manifestasse nele a glória de meu Pai, a glória de Deus. E aqui também. E as pessoas souberam que Lázaro tinha ressuscitado, e Jesus estava andando, e Lázaro com ele, evidentemente, já era amigo, amava, tinha comunhão, constantemente estava com eles. E ali as pessoas dizem, versículo 9, do capítulo 12, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Olha o que ressuscitou, estava morto fazia 4 dias, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus, vão querer matar Lázaro. Lázaro tem que morrer, né? Essa era a ideia deles. O povo está querendo matar um outro Lázaro aí, né? Que é um delinquente terrível, né? É que eles queriam matar Lázaro, porque esse Lázaro aqui era manifestação clara e evidente dos sinais da glória de Deus. Olha, Jesus é o Senhor da vida e da morte. Ele pode matar, ele pode trazer a vida. Está aí, ó. Está aí. Agora, e porque muitos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Os milagres, os sinais, têm que apontar para Cristo, não para aquele em que se manifestou algo. Porque as pessoas querem hoje, né, muitos deles já há um tempo, querem ter os holofotes, querem ter os status de ser eis isso, eis aquilo, aquilo outro. E eu acho interessante você testemunhar das maravilhas de Deus, que Deus fez na sua vida, claro, mas aí vira um show, vira uma maneira até mesmo de ganhar dinheiro, né? O que Deus fez para a sua glória. O que importa é o que você foi no passado. Era morto em ofensa e pecado, e agora sou vivificado por Cristo. No meu canal tem meu testemunho de conversão. Vai lá, ouve lá, tá aí, na sequência, é só descer, né, você vai achar meu testemunho de conversão. E agora vamos ler o capítulo 12 ainda, o versículo 17 a 19. Eles iam para ver Lázaro, eles queriam ver Jesus, também queriam ver Lázaro, iam ver Lázaro e, observe, criam em Jesus. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam. 2 verbos aqui, eles iam e criam em Jesus. Muito bem, Jesus é maior do que o milagre. João 12, 17 e 19, porque tem gente que só quer o milagre de Jesus, né? Na hora do aperto, vamos clamar Jesus, mas não quer servi-lo. Deixa para lá, deixa para outra hora. Para lá não, né? Para outra hora. João 12, 17. João 12, 17 a 19 diz assim. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. A multidão viu, eu sou testemunho ocular, eu vi. Eu sou amigo do amigo, sou parente, sou alguma coisa, estava lá, né? Por isso, também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus de si, vedes que nada aproveiteis, eis que toda a gente, algumas versões, todo mundo vai após ele. Como é que vai ser agora? Todo mundo quer ele, porque ele faz sinais, grandes sinais, terríveis sinais, né? Terríveis sinais. As pessoas, mesmo assim ainda, não queriam, mesmo assim nós vemos depois mais à frente, as pessoas voltando-se as costas ao Senhor. E quando ele fala no capítulo 6, né, aquela pregação dele que quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com ele, porque seu sangue é comida, sua carne, seu sangue é bebida, sua carne é comida verdadeiramente. E as pessoas ali não entenderam o espírito da coisa, a parte espiritual, e começaram a abandonar Jesus. Muitos discípulos se perderam, foram deixando naquela circunstância. Mas a espiritualidade está aqui. Vamos ter com Lázaro. Lázaro está morto. Nós vamos ter com ele. Você nota que você também está morto em ofensa e pecado se você não estiver em Cristo? Então você nasce morto e pode morrer morto. E pode morrer a morte eterna. Então é aquela história. Você precisa morrer
porque você está morto, senão você morrerá. Você precisa morrer para o pecado, porque você está morto em pecado, porque senão morrerá a morte eterna, que é a pior de todas, evidentemente. Mas Lázaro nasceu morto, como nós todos nascemos mortos, né? Nós somos mortos em ofensa e pecado. O salmista diz assim no Salmo 51, em pecado e concebeu minha mãe. Já nasceu, já foi concebido em pecado. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando olhamos para essa passagem aqui, nós vemos um homem que era um servo do Senhor Jesus, um discípulo de Jesus, o qual tinha comunhão, ele amava, e Jesus ali mostrou a glória dele ressuscitando o Lázaro. Então Lázaro nasceu morto, morreu para o pecado porque cria em Jesus Cristo. A própria irmã dele testemunhou, creio que tu és o Cristo, creio que tu és o Messias que havia de vir, e creio que vai ter uma ressurreição no último dia. Estava instruído dessas verdades. Por isso que eu fico falando, já falei em outros versículos, em outros estudos, sobre aquela grande dificuldade. A pessoa está ali para morrer, está morrendo, levou um tiro, sei lá, está... Já falei aqui, eu vou repetir. Na sala de emergência, eu tive a grande experiência ontem, lá um negócio muito... Não vou nem contar aqui, porque, enfim... As pessoas morrem ali, você está ali, está vivo, daqui a pouco já não está mais, cara. Às vezes você não tem tempo de falar para ele. E não é pensar, você quer ser Jesus? Não é assim, gente. Tem que ouvir, tem que conhecer o Evangelho, tem que ensinar a doutrina. Então quer dizer que é pelo conhecimento de todos os detalhes da semântica da palavra do grego. Não, mas você tem que entender o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é arrepender? Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede. Duas palavras aqui, dois verbos. Arrepender e crer. Em que? No Evangelho. O que é um, o que é outro e o que é o Evangelho? O que é arrepender e o que é crer? Não dá tempo de você falar, meu irmão, na última hora, filho, agora. Não vai nessa conversa mole. Não, mas o seu... Preguei. Há poucos dias tem no meu canal aí sobre os dois na cruz lá, né? Morreu para o pecado, ou seja, morreu, entendeu, conheceu, morto para o pecado. Ele morreu fisicamente. Meu irmão Lázaro está morto. Está doente, mandar chamar Jesus. Jesus demorou um pouco mais, veio, já estava 4 dias ali, falou assim, está te cheirando mal já. Jesus ressuscitou ele fisicamente, mostrando o poder sobre a morte. Só que ele morreu de novo. As pessoas queriam matá-lo e tal, a Bíblia não diz do que ele morreu. Morreu. De doença, de idade, morreu. Está morto, Lázaro está morto fisicamente, mas morto para o pecado e vivo, porque ele nasceu morto, mas morreu vivo. E será ressuscitado em glória. João 11, 24. Olha aqui, ó, João capítulo 11, aquela passagem que nós citamos já. João 11 e o versículo 24 diz assim: disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Agora vem aqui o versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Quem crê nele, ainda que seja morto em pecado, vai viver. E se morrer, porque creu nele, também viverá. Será vivificado, será ressuscitado. Vai passar a experimentar a ressurreição em glória. Né? João 11, 25 e 26 diz assim: já vos tenho dito e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai, e essa testifico de mim. Mas vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Hoje eu estou lendo 10. João 11, 24, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Mas Lázaro morreu de novo. Ele foi ressuscitado. Ele morreu e já cria em Jesus. E foi ressuscitado. Foi morrer de novo. E como está escrito aqui, todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Então agora eu vou encerrar com 2 textos. Um está em Hebreus 9, 27. Hebreus capítulo 9, 27 a 28. 2 textos que eu sempre falo também. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Ele veio morrer por pecadores e voltará por esse que ele morreu, não mais para a situação do pecado, mas agora para receber esse por quem ele morreu, né? Esses muitos por quem ele morreu. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele nunca irá morrer. Crês tu isto?
Todo dia morre cristão, todo dia morre crente fiel e firme. Morre fisicamente, mas será ressuscitado porque morreu vivo. Está vivo ou está morto? Nasce morto e morre vivo. Nós nascemos mortos, mas em Cristo nós morremos vivos. E estamos vivos quando Ele voltar. Seremos ressuscitados em corpo de glória e para sempre estaremos com o Senhor. Atos 3, 19 e 26, e eu fecho esse nosso estudo. Atos capítulo 3, versículo 19 a 26. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, a pregação de Pedro, né? E envie ele a Jesus que já dantes foi pregado. Esse enviar aqui na segunda vinda. O qual convém que o céu contenha até o fim dos tempos, de tudo, dos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança de que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Olha bem, vou ler o 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar de cada um de vós das vossas maldades. Quando Jesus ressuscita, ele morre, ele foi entregue por nossos pecados, Romanos 4, 25, mas ressuscitou para nossa justificação. O que quer dizer isso? E o texto que nós lemos no versículo, para apartar de nossas maldades. Ora, nós somos mortos em pecados. Lázaro morreu. Jesus ressuscitou daquela morte, mas já tinha o ressuscitado da morte espiritual. E o ressuscitará. Agora, não no corpo, porque quando ele ressuscitou ali, ele ressuscitou no corpo que ele tinha, que nós temos aqui. E agora, quando ele ressuscitar, com aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que já partiram para o Senhor, estão dormindo no Senhor. E quando ouvir a trombeta, quando tocar a trombeta, quando Cristo voltar, serão ressuscitados, não nesse corpo, que pode novamente morrer, mas num corpo de glória. Crês tu isto? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde, e que as lições de Lázaro, que era um pecador como todos nós somos, mas que foi vivificado por Jesus Cristo, também aguarda. Como nós lemos aqui em Hebreus, né, guardando a vinda do Senhor, que agora ele voltará para receber os seus. Assim, nós encerramos esse nosso pequeno estudo, sabendo que Lázaro está morto, fisicamente, mas está bem vivo como todos nós, porque Cristo é a nossa vida. Ele é a ressurreição e a vida. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Amém.